Ixi. Para mim... Ah, peraí. Uma coisa aqui. Calma, gente. Calma aí que eu sou meio... Eles estão falando que não estão vendo. Então, mas ela disse que compartilhou, mas tá, selecione para compartilhar. Tem que ser 1 a 1, eu acho. Pessoal. 78, 208, 209. Ah, agora estão vendo. Ah, acho que ele estava carregando, né? Ah, ok, legal. Vamos voltar? Então, a gente, na geografia, né, a gente estuda aí o solo, porque o solo tem a ver com a questão econômica, né? É o solo, por exemplo, que vai dar condições para as questões agrícolas, da agricultura, e aí o Brasil, nosso país, ele é um país que a agricultura move principalmente a nossa economia. Então, a gente vai ver aí o solo desde a superfície até a matriz, né, a parte da rocha. Lembra das camadas da Terra? Tudo isso está naquela primeira camada, a camada... Ah, desculpa! A camada da crosta terrestre, e aí a camada do solo é a camada mais superficial. Como é que funciona isso, né? Primeiro, o solo ele vai estar dividido aí em perfil, né? O que é esse perfil? São exatamente essas camadas que a gente, né, está estudando, está vendo. Essas camadas, elas sofrem processo de sedimentação. Lembra? Sedimentação é o acúmulo de sedimentos causados pelo intemperismo. Eu coloquei no slide mais uma vez para vocês o que é esse intemperismo, né? Esse intemperismo nada mais é do que o processo aí de transformação da rocha, através de uma de transformação e de desagregação, desculpe. Ela pode ser transformada pelo intemperismo físico, transformado pelo intemperismo químico. Quem que transforma o intemperismo químico? Por exemplo, a transformação através aí, por exemplo, das águas, né? As águas, elas podem fazer com que as rochas modifiquem quimicamente, perca alguns componentes, e esses componentes aí vão fazer uma transformação, ela vai se alterar. Isso é um processo de intemperismo. Eu também tenho, por exemplo, o processo de desagregação. A água também será um agente, mas o vento, né, a questão da temperatura vai fazer com que essas rochas tenha aí a perda, né, a perda dos seus componentes, e ela também vai formar sedimentos. E aí, por causa desse intemperismo, a gente tem aí as diferentes partes do solo, né? Essa parte de cima, né? Volta lá no primeiro slide, é a parte onde a gente tem aí a matéria orgânica. Não sei fazer isso, me colocar aqui, eu não sei fazer essa habilitação. Tem gente que está conseguindo me ver. Eu acho que está habilitado já. Então, eu continuando, né? Horizonte, ó, é a parte de cima aí do solo, onde a gente tem as árvores, os animais, né? E nessa parte de cima do solo, ela é rica em humus, por isso que geralmente, 2, 1... Eu acho que vai ficar disponível para vocês. Esse aqui é o perfil, é exatamente esse que eu estou falando, do perfil, né? Tô calma, meu bem. É que é a minha primeira vez. Não tá levantada, não. Tá. Primeira parte, então, ó. Vejam aqui no slide.
Eu vou pedir para ela colocar no Class, tá? Pode deixar. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Essa primeira parte, horizonte O, é uma matéria, então, orgânica. Você tem restos de folha, restos de animais mortos, cocô, fezes, né? Tudo isso está aí nessa primeira parte, que é a parte do perfil O, tá? A primeira parte que a gente vê do solo é o primeiro horizonte, chamado horizonte A. Essa camada é uma camada chamada intermediária. Por que ela é intermediária? Porque ela tem uma mistura aí, né, de humus e também a rocha já degradada, ou seja, a rocha que já sofreu o intemperismo. Então, ela já teve aí a degradação dessa rocha, ou a desagregação, ou a transformação, e ela está aí acumulada nesse horizonte A. Não tem o Class ainda, gente. Mas eu vou pedir para a Eduarda compartilhar. Parece que a minha senha vai sair amanhã, mas eu vou pedir para ela compartilhar no dela, ou se a minha senha não sair, tá bom? No horizonte B, né, que é um pouquinho mais abaixo aí desse horizonte A, voltando, vou voltar lá para vocês verem a imagem, tá? Aqui. Alguns estão falando que não estão me vendo. Eu não sei. Então, a câmera, acho que não sei se eles estão falando. Peraí, pessoal, só um minutinho, tá? Te ver mesmo, eles não te veem. Ah, tá. Eles não, mas eles estão vendo isso daqui. Eles estão pedindo para eu voltar, Então, tudo bem. É que eles estão me pedindo para eu compartilhar isso no Class. Aí o Class eu não tenho a senha, e eu tô falando para eles que eu vou conversar com a Eduarda depois para ver. Ah, sim, aí tá? Fica claro, tá bom? Ah lá, eu vejo, mas não escuto, ó. A gente não escuta. Mas não são todos, né? Muito rápido. Tá. Mas deve se adequar. A Laura tá conseguindo ver tudo, Laura? Dá para mexer nas configurações que a gente tá escutando, nas configurações do computador. Ah lá, a Laura vê tudo, ó. Então... eu sei, tem gente que vê tudo. Mas... É a configuração do computador de vocês, galera. Tem que dar uma mexida aí para poder conseguir ver. O áudio acho que tá... Isso não vai conseguir ver mesmo. Meu rosto sem chance. Vai ver o slide e a minha voz. Obrigado, por desculpa atrapalhar. Imagina! Não vai ver meu rosto mesmo, gente. É até bom, porque vocês não ficam assustados logo cedo. Bom, vamos voltar. Horizonte B. Então, zona de acumulação. Por que é uma zona de acumulação? É nessa camada do horizonte do solo que eu posso ter o acúmulo aí de sedimentos, o acúmulo de matérias. Eu já tenho, né, os sedimentos mais, como fala, mais degradados, e aí fica acumulado nessa parte do horizonte B, que é chamado de zona de acumulação. Vamos ao horizonte C. O horizonte C é a parte mais próxima da rocha-mãe. Então, eu estou falando aí da rocha inicial, só daqui. Eu coloquei o slide, aí eles veem o slide e escutam a minha voz, tá? Nossa, toda hora alguém fala, né, gente? Desculpa. Então, vamos voltar. Aí essa parte do horizonte C, ela tem aí uma matéria, é o início do processo de decomposição ou de degradação da rocha, onde tem uma proximidade, volta lá no perfil. Vou voltar de novo para vocês verem. No final eu passo todos os slides devagarzinho, se vocês quiserem tirar foto, tá ok? Aqui embaixo, ó, você vê a rocha-mãe. Então, essa horizonte C, toda essa proximidade com a rocha-mãe faz com que ela tenha, né, bastante rocha aí que está ligado
a esse processo. Então, a rocha ainda está pouco decomposta, ela está entrando no início do processo de decomposição do solo. Quando a gente fala, por exemplo, da alimentação das plantas, né, mais biologia, eles vão pegar aí nutrientes, principalmente do horizonte A e B. Vamos lá, os solos, né? Então, a gente viu aí a questão de como está divididas as camadas do solo, os horizontes, né? Eles podem também ser classificados pelo tipo. Então, o tipo do solo tem a ver com a profundidade, por exemplo, né? Uma classificação. Eu vou classificar o solo por profundidade. Então, eu tenho os solos que são mais rasos, né? Contém aí maior quantidade de pedra, né? Então, esses solos, eles são típicos de lugares com pouca chuva. Por quê? Porque a água, ela é um dos principais agentes aí do intemperismo, do processo de transformação e decomposição dessa rocha. Então, se a água, ela é um dos principais agentes, isso faz com que ele tenha aí a maior quantidade de rocha inteira. Se vocês olharem na imagem, essa daqui, do lado onde está escrito litossolo, você vai ver que você tem uma quantidade de rochas aí inteiriças, né? Já no latossolo, os latossolos são os solos mais profundos, os solos mais transformados, eles tiveram aí um intemperismo mais intenso. Então, você tem no latossolo uma profundidade maior e ele tem uma textura mais vamos falar assim, argiloso, mas, né? Então, ele é típico de lugares de clima, por exemplo, tropical. O Brasil tem bastante latossolo. Ele tem variações de cores, o latossolo, né? Mas pode ser um latossolo vermelho. Esse da imagem que eu coloquei é um latossolo vermelho. Então, ele tem aí um intenso temperismo onde a rocha aí já vai estar bem degradada. Temos também a classificação do solo por textura. Terra roxa é latossolo. Tudo bem. Eu vou chegar lá no terra roxa. Textura ou porosidade. Então, tem a ver com a questão aí dos solos profundos ou não, mas é outra classificação, né? Os solos argilosos, mais parecidos com o latossolo, tá aí na foto, né? Eles, quando você toca nele, você consegue até fazer, né? Lá no sexto ano, vocês faziam, acho, esculturas de argila. Então, essas esculturas aí são feitas a partir de um solo argiloso. E esse solo argiloso, ele vai reter a água, ele vai ficar mais denso, mais barrento quando tiver aí essa questão da chuva, da quantidade de água. Os solos arenosos, né, eles são mais sedimentares. Então, a areia da praia, por exemplo, você consegue entender aí um tipo de solo arenoso. Aqui no Brasil, por exemplo, esses solos mais arenosos, eles estão, por exemplo, gente, o preconceito. Esses solos mais arenosos, eles não retêm a água, e aí acontece o que? Essa água acaba infiltrando, e é onde a gente tem a formação aí das águas subterrâneas. O grande aquífero Guarani, por exemplo, é um exemplo, né, de filtração no solo aqui no Brasil, na região sul, pega um parte da Sudeste, Sul, né, o aquífero Guarani, ele pega várias regiões aí da América do Sul, é o maior reservatório de água doce do mundo. Vamos à classificação dos solos férteis. Aí está o solo de terra roxa, né? Sul de São Paulo, toda a região sul do Brasil. Esse solo ele é extremamente fértil. Eu vou ter uma foto dele aqui, né? Eu já volto ao slide.
Ele é extremamente fértil porque quando a gente falou da Pangeia, lá dos continentes, nessa época, eu estou falando do Terra Roxa, eu vou voltar. Nessa época, ocorreu um derramamento de matéria vulcânica na separação dos continentes. Esse material, né, magmático, ele foi entrando em decomposição, que é o basalto. O basalto é uma decomposição aí, é uma rocha magmática, né, expelida pelos vulcões. E aí esse basalto foi se transformando, e a transformação desse basalto gerou aí, deu origem a esse solo de terra roxa. Qual a importância desse solo de terra roxa aí para as terras brasileiras? Ele foi muito importante durante aí a agricultura do café. Os solos férteis, né, do sudeste e do sul foram que tiveram aí a origem, né? Claro que permaneceu muito mais no sudeste, mas inicialmente tentaram aí cultivar café por todo o sul do Brasil. A questão do cultivo do café ter se concentrado depois no sudeste, isso é algo que propicia até o aparecimento da indústria, né? No Brasil, o desenvolvimento aí da agricultura cafeeira, faz com que foi propício por causa desse salo da terra roxa. Inicialmente, portugueses chegaram no Brasil, cultivo da cana-de-açúcar, né? O ciclo da cana-de-açúcar foi muito grande aí no litoral nordestino, zona da mata. Por quê? Porque na zona da mata tem um solo chamado solo de Massapê. Esse solo, ele tem uma tonalidade mais escura porque ele é formado a partir de matéria orgânica, né, da decomposição da gneiss, mas também a partir de muita matéria orgânica. Então, ele tem aí todos os solos que tem na sua composição a matéria orgânica, ele tem uma coloração mais escura. Isso acontece com as águas também, a gente vai ver nas próximas aulas aí sobre a hidrografia. Mas quando o processo de degradação da matéria é mais orgânica, né, folhas, galhos e etc., então você tem aí a coloração mais escura. Para vocês entenderem, né, não está ligado ao Brasil, né, mas o Cherlosion, nome bonito, hein? Cherlosion é um solo típico do leste europeu. Ele também propicia aí, né? Ele tem mais humus na sua formação, né? Tem bastante matéria orgânica, é um solo bem mais escuro, né? E aí ele propicia aí a alta agricultura aí do leste europeu. O leste europeu, para quem se lembra, na parte aí que faz divisa com a Rússia, lembra da Guerra Fria, né? Os países do leste, esses países aí que tem mais esse solo de Cherlosion, certo? Agora nós vamos falar sobre os problemas, né? Que nós temos aí alguns problemas que a gente tem no solo. Por que a gente fala dos problemas? Porque os problemas que são causados no solo geralmente são causados pela agricultura, né? Não, nem sempre pela agricultura, mas são causados aí e que impede uma alta produtividade agrícola. O primeiro deles chama-se laterização. Nada mais é do que quando ocorre a decomposição da rocha, né? Faz com que quando tem a chuva, acumule água nessa ela é uma rocha mais argilosa, né? E aí essa chuva fica acumulada na parte de cima do solo, e esse acúmulo de chuva faz com que tenha aí forme uma camada ferruginosa. Como é que se recupera um solo laterizado? Geralmente usa-se aí o cal, né, para fazer a perda, a retirada desse ácido, porque ele fica um solo muito ácido e aí é pouco produtivo na agricultura, né? A produtividade desse solo fica muito pequena.
Outro problema relacionado também à chuva, o Brasil tem bastante esses dois problemas de laterização e lixiviação. A lixiviação é quando essa camada do solo tem aí uma grande quantidade de água e as águas elas acabam retirando os nutrientes. E aí a retirada desse nutriente faz com que o solo fique inadequado, impróprio para a questão agrícola. No processo de lixiviação, uma recuperação assim, né, desse solo aconselhável é aquela, lembra das curvas de nível, utilizar aí as camadas através de curvas de nível. Isso dá super certo para o processo de lixiviação. Tem também o uso do esgotamento. Geralmente aquela agricultura, como chama? A agricultura familiar, a agricultura mais rudimentar, eles acabam utilizando o solo de uma forma tão intensa, sem fazer o descanso, sem fazer a rotatividade, e aí acaba o solo ficando um solo pobre em nutrientes. Para corrigir esse tipo de problema, uma técnica de rotação de culturas é algo que seria bem interessante. Você divide o terreno em algumas partes, né? E aí planta coisas diferentes e vai trocando a cada ano, a cada colheita, você vai trocando de produto. Porque daí a soja, ela retira todo o nutriente do solo, mas aí no ano seguinte, você planta outra coisa que não precisa daquele nutriente da soja e que vai tirar outro nutriente, vai repor o nutriente, então você vai fazendo a rotação de cultura aí para evitar essa questão do esgotamento do solo. Outro processo é erosão, esse a gente já falou na aula passada, né? Você tem o desgaste, você tem o intemperismo, todo o processo provocado aí pelos agentes intempéries, lembra? A chuva, as temperaturas altas e baixas, derretimento das geleiras, por exemplo, ou né, os ventos, eles vão provocando intemperismo, e esse solo acaba sendo desgastado, e aí essa rocha degradada tem que ser transportada. Esse transporte do material, né, faz com que a gente tenha aí um processo de erosão. Salinização. A salinização, ela é típico de solos que fazem irrigação, de lugares que fazem irrigação. Então, por exemplo, você tem uma área agrícola, num lugar muito quente, você retira a água, desvia a água de um rio, né? E aí essa água, esse rio vai diminuir o seu volume, por exemplo, e aí aonde fica o espaço desse rio, sobra muitos sais minerais. O que seria isso? Seriam também são rochas, né? O sal mineral também é um tipo de mineral, desculpa. E aí você tem um acúmulo desse mineral no solo, então ele fica salgado, né? Assim, e acaba prejudicando a agricultura. Tem alguns que não estão ouvindo, vê aí dessa questão Certo? Tô rápida ainda, eu já melhorei essa questão da pressa. Eu já acabei, ó. Aí eu coloquei assim. Então agora vocês vão colocar, né? Falar para mim aí. Quais são aí os perfis, né? As camadas do solo. Lembra? A primeira camada é a de cima, e vocês que vão colocar. Isso, exatamente. Vocês fazem em casa e depois vocês me entregam quando voltar às aulas, não tem problema.
Pode ser, folha separada. É só para treinar. Não, não vale nota, não vale nada, não. Pode me entregar quando voltar às aulas. Não tem problema. Lixiviação? Lixiviação é um processo. Ó, vou colocar lá no slide para dar uma olhadinha na foto, tá? Quando a região norte do Brasil, ali próxima à floresta da Amazônia, né? Que é onde a quantidade de chuva é grande, a água acaba não penetrando no solo e aí ela acaba lavando os nutrientes. Ela, quando chove, aquela água que escoa, né, em direção geralmente ao rio, ela acaba junto com a água levando os nutrientes. O solo acaba ficando muito pobre em nutrientes. Então, no processo de laterização, a camada de cima do solo, ela fica bem com pouco nutriente. Tudo bem? É típico de lugares com grande quantidade de chuva. Alguém está com dúvida, gente? Sem ser a Gabriela? Mais alguém? Mais alguém? Não. Todos. Puxa vida. Horizonte C? Horizonte C é uma camada onde a gente tem um acúmulo de materiais. Então, eu não tenho uma mistura, por exemplo, de humus e rocha. Não, eu tenho a rocha degradada. E aí essa rocha ela está iniciando o processo de intemperismo, ou seja, ela sofre pouco, né, mais profundo o C, então a rocha está começando, a rocha matriz, né? Peraí que eu já volto nos slides. E aí ela, no início desse processo, você encontra no horizonte C, por exemplo, vou mostrar na foto que fica bem legal para você ver. Tá vendo? A parte de baixo é a rocha mãe, e no segundo, né, de baixo para cima, é onde tem aí o horizonte C. É onde a gente tem essa rocha ainda começando a se transformar. Ela ainda nem tem tantos nutrientes, né? Ela está ainda no início do processo de transformação. Vamos lá. Todos os tipos. Depende da classificação, tá? Na verdade, a gente tem o perfil e existem classificações. Classificação, ó, eu coloquei aqui. Do grau, por exemplo, da profundidade desse solo é mais raso ou mais profundo. Tem a classificação dos tipos segundo a textura, né? Ou a porosidade. Então, eu posso ter, aqui no Brasil, os dois principais tipos de solo, é o solo de terra roxa e o solo de massapê, mas eles também são classificados como solos férteis. Eu posso, na região nordeste brasileira, né, onde tem lá o polígono das secas, tem pouca quantidade de chuva, eu tenho um solo que é só um litossolo, por exemplo, ele é classificado de acordo com a profundidade. Então, lá tem na borda nordeste, vou falar do nordeste, na borda litorânea, solo de massapê. Entrando para o continente, você tem um litossolo, que é um solo mais raso, você já encontra até no meio desse solo aí, ainda não está no class, você encontra até nesse solo aí mais quantidade de pedra, né? Ele é um pouco desgastado, então você já está aí, se for ver o litossolo como camada, você tem aí muito próximo da camada C, aquela que é mais próxima da rocha, porque é um solo mais raso. Então, as camadas dele são menor, mais finas, né? Qual que era a outra pergunta? Já até esqueci. Com relação ao class, pessoal, eu vou ver com a Eduardo aqui se ela coloca. De nada. Se ela coloca esses slides no class, mas pelo que eu entendi, a minha senha vai sair amanhã, mas eu já coloco até das aulas passadas que eu
que nós tivemos. Não podem ficar tranquilos lá, eu deixo tudo disponível para vocês usarem, tá bom? De nada, gente. Qualquer dúvida, só perguntar, só mandar. Estão dentro da... Ixi. Peraí que eu preciso achar aqui. Pode me ajudar aqui um pouquinho? Teve um aluno que fez uma pergunta. Onde que eu entro para aparecer? Aqui. Ok. Esse daí. Por isso ele tá jogando. Não, ó, eu disse que a água, ela é um dos principais agentes de decomposição da rocha, né? Então, a água, ela faz com que a rocha tenha um processo de decomposição maior, mas tem os outros agentes do intemperismo, né? Então, você tem, por exemplo, o vento, que nem eu falei dos solos arenosos lá do Nordeste brasileiro, o principal agente lá é a temperatura, né? A temperatura que faz a modificação dessa rocha nos solos mais rasos. Obrigada. Exógenos são os de fora. Os agentes que fazem a transformação, né, a modelagem do relevo, são os agentes endógenos, exógenos, endógenos de dentro. Sim, a areia é a rocha que degradou, então a areia ela é uma rocha composta por vários sedimentos, por vários restos de outras rochas, né? Então, no processo, a rocha a areia é considerada uma rocha que teve desgastes de várias outras rochas. Por que a gente encontra bastante areia na praia? Porque a gente tem o processo erosivo, né, o transporte desses sedimentos, o transporte desse material, que é feito principalmente pelas águas. Então, os rios carregam sedimentos, que geralmente os rios correm para o mar, então isso vai sendo acumulado na praia. Outra coisa também é que a água do mar, ela é um agente de intemperismo também, né? E nesse processo de... Desse processo de intemperismo, a água do mar vai batendo nas rochas e aí vai causando, né? Vai degradando essa rocha, vai soltando sedimentos, pequenos pedaços da rocha, e ela se acumula, e quando ela se acumula, ela vira uma rocha sedimentar, por isso que a areia é uma rocha sedimentar. Ela não faz aquele processo chamado pedogênese, lembra? O esgotamento do solo. O esgotamento do solo é quando você tem um uso excessivo do solo para atividade agrícola. Então, eu planto naquela terra sempre o mesmo produto, eu vou plantando sempre a mesma coisa. Então, e eu não fertilizo esse solo, eu só planto e colho, planto e colho. E aí, o fato de eu fazer isso, de eu usar a terra de forma inadequada, sem, né, deixá-la descansar, ou usar aí métodos, né, de fertilizantes, por exemplo, eu acabo deixando esse solo sem nutriente. Então, ele acaba ficando um solo infértil. Exemplo de agentes exógenos de fora, vento, águas das chuvas, água dos oceanos, água dos mares, as geleiras, as temperaturas, lembra? O sol, quando ele aquece muito a terra, essa rocha acaba dilatando e degradando. Se falta sol, essa rocha se contrai também, se transforma, se modifica. Então, os agentes exógenos são aqueles que são agentes de fora da Terra. O homem, por exemplo, é um agente exógeno, né? De transformação do relevo. Ele acaba modificando aí, né, por exemplo, a construção das cidades, ele acaba modificando a forma do relevo, a rocha, né?
Certo, pessoal? De nada, meu bem. Sim, a areia, como a areia é algo sedimentar, no caso do deserto, não que lá, na Terra, no planeta Terra, no ciclo das rochas, né? Endógenos. Quem são os endógenos? Os de dentro. Vulcanismo, tectonismo, e aí os terremotos, os abalos sísmicos, esses são os endógenos. Eu vou voltar lá na pergunta dos desertos. Então, os desertos, o principal agente de erosão, né, o agente que transporta aí, os sedimentos, são os ventos. A presença aí de... por que o deserto do Saara, por que você tem a formação dos desertos? O deserto do Saara, por exemplo, que é o maior deserto quente, né? É o maior deserto quente, tá? Do planeta, ele tem ensino, intemperismo. Ele o pessoal manda pergunta por concentração. Ele tem o agente do intemperismo, o agente de desgaste no deserto é o calor, a temperatura, né? Então você tem aí uma degradação da rocha por causa da temperatura. E o vento é o agente erosivo, ele que transporta os sedimentos. No caso do deserto, você tem um acúmulo de areia, então você tem um acúmulo de sedimentos. Intemperismo, processo de decomposição ou de transformação da rocha. O que é isso? Os agentes exógenos, né? Eles atuam aí, né? Eles são processos que a rocha vai receber. Esses processos podem ser químicos. Os processos químicos, ele faz uma transformação. A rocha, ela muda de componentes químicos através desses agentes. Quem são? Nos agentes químicos, a água, por exemplo, ela, né, todas as águas podem mudar aí quimicamente uma rocha fazendo um intemperismo. E os agentes físicos, os físicos, eles provocam a desagregação, ou seja, essa rocha, ela vai soltar pedaços, né, pequenos pedaços, ou inicialmente pedaços maiores, quando ela está lá no horizonte C, e depois ela vai degradando, desagregando, até, né, se transformar totalmente. Toda a rocha vai virar areia? Não. Com o processo de temperismo? Não. Por quê? Porque no caso da areia, ela se acumula e não se agrega novamente, mas ela pode se agregar novamente, virar uma rocha metamórfica. E aí você tem aí outros tipos de rocha que podem se transformar aí, por exemplo, o processo de desagregação, né? Você tem aí essa rocha virar um solo, latossolo, por exemplo, né? Um solo de desagregação da rocha e que vai ser um solo mais arenoso, não, argiloso. Entendeu? Temperismo, então, são os agentes, os processos, né, dos agentes exógenos que transformam ou desagregam a rocha. Certo, pessoal? Eu tenho mais aula hoje com vocês? Acho que não, né? Mas amanhã eu tô de volta aqui. Certo? Beijinho, tchauzinho.